Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer para você uma atualização muito importante a respeito de Luna Classic e Binance. Hoje a Binance emitiu um comunicado a respeito das queimas e da taxação de 1,2% em transações. No entanto, a Binance jogou um balde de água gelada, super gelada, em quem esperava que ela fosse colocar em vigor essas queimas nas transações, o que não vai acontecer. E eu quero mostrar para você na íntegra o comunicado e também te mostrar qual que é o impacto que eu acredito que a gente vai ver no gráfico, no preço de Luna Classic. Mas antes de começar, já peço para você esmagar o like, se inscrever no canal e participar do nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo, totalmente gratuito, que é onde a gente passa dicas, trades, análises e muito mais para você lucrar de forma consistente nesse mercado. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, eu já venho falando tem bastante tempo sobre as queimas, que eram as queimas que iam permitir que o projeto se recuperasse. E eu já venho falando isso há muito tempo. Quem viu os meus vídeos, entrou nos preços que eu venho passando, e que eu vinha passando no passado, está lucrando bastante. A gente está tendo uma valorização gigantesca desde o início do movimento, na casa de 85 ou de 8,5, se você quiser falar, e a gente está em 53. Então, a gente está tendo uma valorização muito grande. Essa valorização ela vem antes das queimas, mas algumas corretoras já começaram a dar o ok, o aval para as queimas. Queimas de 1,2% em todas as transações de compra e venda. Isso aconteceu com a Mexico, com a KuCoin, com a Gate.io e com algumas outras corretoras. A nossa expectativa estava em torno da Binance, porque a Binance ela tem um volume de negociação muito grande. Somente hoje, só para você ter uma noção, a Binance bateu um volume acima de 2 bilhões de dólares em movimentação de Luna Classic. Então, é uma movimentação muito grande. Se a gente considerar que o volume das últimas 24 horas está em 3,8 bilhões de dólares, a gente está vendo a Binance movimentar mais de 50% desse montante. Se a Binance fizesse a queima de 1,2% de todas as transações, a gente teria uma quantidade de tokens queimados muito grandes. Mas, meus amigos, infelizmente, não é isso que vai acontecer. Eu vou ler na íntegra aqui para você e vou te explicar posteriormente o que a Binance vai fazer de fato. Então, veio o comunicado do dia 8/9, a comunidade Terra aprovou as propostas 3568 e 4159, que introduzirão uma queima de impostos de 1,2% para transações on-chain. O que são transações on-chain? Na blockchain, que passam pela blockchain. Depósitos e saques de LUNC e o STC na rede Terra Classic. A Binance revisará e alterará o valor mínimo de retirada, o valor máximo, blá, blá, blá. De acordo com a governança do Terra, essas propostas estão sendo elaboradas para alterar o parâmetro tributário do seu valor atual, de 0 para 1,2%. O imposto será aplicado a todas as denominações de moeda atualmente disponíveis na cadeia, incluindo o LUNC e o STC. Até aí, beleza. Espera-se que a queima de impostos entre em vigor em 20/9, após o envio da proposta. Assim que a queima de impostos estiver ativa, os depósitos e saques de LUNC e o STC através da rede Terra Classic serão afetados da seguinte maneira. Depósitos, as transações serão tributadas em 1,2%, e as retiradas também. A negociação à vista, detalhe, isso é muito importante, a negociação à vista e de margem para a LUNC e o STC, bem como serviços relevantes no Binance Earn, não serão afetados por essa queima de impostos. O que isso quer dizer? Operações on-chain, que passam pela blockchain, vão sim ter a sua taxação de 1,2%. Operações off-chain, que são compras e vendas, nesse caso, não vão receber a taxação. Ou seja, todo esse volume financeiro que a gente está vendo na Binance hoje e vem acompanhando na Binance, porque a Binance detém
de mais de 50%, muitas vezes 60% do volume negociado de Luna Classic, a gente não vai ver esse volume todo ter um imposto de 1,2%. Ou seja, aquele volume que a gente esperava que ia ter queimas vai ser muito menor. Isso sim é algo que a gente tem que considerar. É assim um balde de água fria. É um balde de água fria. Não tem como dizer que isso não é algo que frustre os holders e as pessoas que estão acompanhando a valorização e a recuperação de Luna Classic. Então, não é uma boa notícia, pessoal. Tá? Daqui para frente, a gente vai ter uma quantidade de queimas menores. Mas tenho boas notícias também. Mesmo com a notícia, que não é uma notícia boa para a comunidade, a gente poderia ter visto uma correção muito forte por conta disso, porque existia uma expectativa muito grande da Binance queimar as transações, o que não vai acontecer. Então, todo esse volume, ou pelo menos metade desse volume que a gente vem enxergando diariamente, não vai ser queimado, não pela Binance. Tá? O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o número de queimas diminua e o aumento do preço leve mais tempo. A gente veja, de fato, um tempo muito maior. A gente não vai ver uma queima de 1 trilhão, 2 trilhões de tokens no primeiro mês. A gente precisava muito da Binance para que isso pudesse acontecer, o que não vai acontecer agora. Mas como eu falei para vocês que uma correção poderia ter acontecido assim que a gente viu essa informação da Binance, ela não aconteceu. Então, o mercado segue empurrando com muita força o ativo para cima. Qual que foi a minha indicação para o meu grupo Premium? Realize um pouquinho de lucro. A gente está vendo uma valorização cada vez maior. Eu acho que é interessante, principalmente por essa alteração de parâmetro geral de queimas, que você comece a considerar realizar pelo menos um pouquinho do seu lucro. Se você está investindo, desde que eu mostro vídeos aqui, você tem preços abaixo de 4,085. Então, você já está com uma valorização muito grande. Então, é o meu conselho. E para você que não entrou, você pode considerar fazer entradas escalonadas, lembrando sempre, com um valor muito pequeno. Se você decidir investir em Luna Classic, que sim, existe um potencial, tem um potencial de valorização, porque as queimas continuarão a acontecer, o supply vai diminuir, eu indico que você o faça de forma gradativa, comprando um pouco a cada correção. E para você que está há bastante tempo, já está tendo um retorno financeiro bem satisfatório, realiza um pouquinho, coloca a grana no bolso, porque a gente vai ter uma valorização, mas essa valorização vai ter um pouquinho mais de obstáculos. Era isso que eu queria trazer para você, lembrando sempre que esse vídeo não é uma indicação de compra ou venda, é apenas um vídeo educacional, mas eu quero que você deixe nos comentários. Binance frustrou os seus planos? Você esperava que a Binance fizesse isso? Não? Me conta nos comentários qual que é a sua expectativa e qual que é a sua opinião sobre o acontecimento de hoje. Deixa nos comentários, porque a sua opinião, de fato, é muito importante. E eu desejo a todos vocês uma ótima semana de trades.